Olá pessoal, nós estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa aqui do nosso Colégio Santa Maria para os alunos do ensino médio da EJA, que estão agora no segundo ano. Hoje nós falaremos a respeito da produção de parágrafos. Na aula anterior nós falamos a respeito do mapa textual, ou seja, como é que nós planejamos o nosso texto antes mesmo de nós começarmos a produzir o nosso rascunho. Então a gente aprendeu que antes da gente começar a escrever o rascunho, a gente tem que planejar o nosso texto por meio de um mapa textual que a gente faz por meio de tópicos. Então a gente escreve primeiro os tópicos, aquilo que a gente vai desenvolver depois, e então depois nós transformamos os tópicos em parágrafos, tá bom? É assim que a gente estrutura um texto antes de começar a produção oficial. E hoje a gente vai falar a respeito da produção de parágrafos, tá bom? O que é um parágrafo e como produzi-lo. Vamos lá? Então, o que é um parágrafo, pessoal? Então, muita gente tem aí uma ideia até mesmo distorcida do que é um parágrafo. Alguns alunos perguntam, professor, quantas linhas tem que ter um parágrafo? Professor, eu escrevi aqui 5 linhas, já tá bom. E, na verdade, o critério para se escrever um parágrafo não é a quantidade de linhas. A gente vai perceber que a gente abre um parágrafo e a gente fecha um parágrafo quando a gente terminou de desenvolver uma ideia principal dentro dele. Lembra no mapa textual? A gente tem um assunto principal, geral, do texto todo, e nós temos os subtópicos, né? Ou seja, nós temos dentro do assunto geral, nós temos os pequenos assuntos a respeito daquele assunto maior. Então, por exemplo, o assunto maior lá no texto anterior era da Casa Hope, né? Esse é o grande assunto. Aí a gente tem as características da casa, a história, os serviços, né? Então a gente vai ter subtópicos, a gente chama assim, relacionados ao assunto principal geral. Tá? Então um parágrafo ele é um conjunto ali de frases que giram em torno de um assunto apenas. Tá? Então assim, qual que é o critério? Quando você vai iniciar e fechar um novo parágrafo, o critério é: eu estou começando uma nova ideia dentro do assunto geral, eu estou terminando essa ideia. Se eu estou terminando agora essa ideia, eu vou abrir um novo parágrafo para falar de um outro aspecto do texto, um outro aspecto do assunto geral. Deu para entender? Tá? Então é isso que manda, tá? Não importa. Tem parágrafo, gente, que tem uma linha só, que tem uma frase só. Tem parágrafo que tem uma palavra só, acreditem. Ao contrário, também tem parágrafos que tem aí 10 linhas, 15 linhas, 20 linhas. Se o assunto está sendo ainda desenvolvido, não tem por que terminar o parágrafo, tá certo? A dica que a gente deixa é sempre não escrever um parágrafo muito longo, de preferência, para que não fique cansativo para o leitor, tá bom? Vamos lá, então vamos pegar o primeiro exemplo que está na tela aí, que é assim: o que é um parágrafo? Um parágrafo é formado por uma ou mais frases que contêm um assunto interno. Esse assunto interno que eu quero dizer é uma ideia principal. Exemplo 1. Maria gosta muito de ganhar flores. Ela sempre as recebe de seu namorado João, que é bastante romântico. Embora não seja rico, o rapaz gosta de fazer essas surpresas para sua amada. Maria fica muito feliz com gestos assim. Veja, qual é o assunto principal desse parágrafo? Qual é o assunto principal? Eu pergunto para você, depois de tudo que você leu. Veja só, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Olha, dá para a gente resumir numa única frase. Maria gosta de flores. Tá vendo? Tá aí a Maria com o seu buquê toda feliz, né? Então, Maria gosta de flores. Se a gente ler o parágrafo, a gente vai ver que, resumindo, é isso. Simplesmente está dizendo que Maria gosta de ganhar flores, ela gosta de flores. Tá certo? Vamos lá, vamos para o segundo aqui. Exemplo 2, que seria a continuação do texto, né? Certo dia, João resolveu fazer uma visita surpresa a Maria. Depois de sair mais cedo do trabalho, o jovem foi logo à rua onde residia a garota. Escondeu-se atrás de uma árvore, pois sabia que a moça sairia em minutos. Quando Maria aparece no portão, ele vai ao seu encontro e entrega a ela um belíssimo buquê de rosas. Pessoal, se nós fôssemos resumir numa frase, qual seria? Simples, né? João entrega flores a Maria. Tá aí o João, com seu boné e seu bigode,
entregando flores a Maria, tá? Então, se você ler novamente o parágrafo, você vai ver que simplesmente está dizendo que um dia João foi lá e entregou flores para Maria. Basicamente é isso. Todas as outras frases, elas são complementos da mesma ideia. Percebem? Então a gente vê também uma mudança do primeiro para o segundo parágrafo. No primeiro parágrafo dizia que Maria gosta de ganhar flores. Essa é a história. O tema é esse, Maria gosta de ganhar flores. A gente precisou fechar o primeiro parágrafo e abrir um segundo, por quê? Porque agora vai mudar a história. Num certo dia, João foi lá, então, resolveu ir entregar. Aí conta a história que ele foi, esperou a mulher. Você viu que já mudou o tópico? Então, quando você vai mudar o tópico, você abre um novo parágrafo. Tá certo? Vamos lá. Percebeu a mudança de assunto? Embora o texto continue falando de João e Maria, que é o tema central, ele muda o foco. Ele fala de outro aspecto que agora refere-se ao dia em que João foi levar rosas à menina. Assim, de parágrafo em parágrafo, vamos construindo o nosso texto. Tá, pessoal? Vocês estão vendo que é bem simples a história, né? É que a gente acabou criando alguns mitos a respeito do parágrafo. A gente nunca soube muito bem definir o que é um parágrafo. Mas é isso. Lembrando também o seguinte, hein? Algo importante aqui. Quando você vai abrir um novo parágrafo, você precisa dar aquele espaço da margem da folha, certo? Então, geralmente, você coloca 2 dedinhos assim e inicia o parágrafo, começa a escrever. O parágrafo não pode iniciar na margem, você não pode começar escrevendo com as palavras coladas na margem. Até porque a gente precisa saber diferenciar quando começa um novo parágrafo, entendeu? Então, para você diferenciar, não é pulando linha, como alguns fazem, né? É você dando aquele espaçozinho. Outra coisa importante também é que você tem que escrever até o final da linha, tá? Né? Começa escrevendo, né? Então você dá o espaço, vai escrevendo, vai até o final da linha, continua na linha de baixo, vai até o final da linha e tal, e põe um pontinho e vai abrir um novo parágrafo, faz a mesma coisa. Porque tem gente que é o seguinte, né? O professor fala assim, olha, vocês podem fazer um texto até 20 linhas, ou no mínimo 20 linhas. Aí o cara começa a escrever, não vai até o final da linha, né? Começa a escrever uma letra gigante, só para poder ocupar espaço e encher linguiça, né? Então, ó, escreva bonitinho aí o seu parágrafo, tá bom? Agora a gente vai ver parágrafos em textos de opinião. Nesse exemplo anterior que eu dei, é um texto narrativo, é uma história, certo? Agora a gente vai falar de um outro gênero, que é de textos de opinião, ou seja, não vai contar historinha, narrativa, não é historinha, certo? João e Maria. Agora nós vamos falar de textos em que o autor escolhe um tema e dá uma opinião, a sua opinião a respeito do tema. É outra linha de pensamento, tá vendo? É outro tipo de texto. Não é narrativa, é opinião. Então vamos ver agora como isso funciona. Digamos então que o tema seja o uso descontrolado de dinheiro público pelos governantes do Brasil. Suponhamos que o tema do texto seja esse, tá? Então você vai fazer um Enem, o professor vai pedir, ele te dá o tema, ele fala, eu quero que você escreva uma redação sobre esse tema aqui, ó. O uso descontrolado de dinheiro público pelos governantes do Brasil. Então a primeira coisa que você vai fazer, obviamente, você vai lá construir o seu mapa textual, tá bom? Colocando os tópicos, jogando as ideias de uma maneira bem solta mesmo, para depois você poder desenvolver o seu rascunho. Nunca comece escrevendo texto direto já no papel. Vai fazer o seu esqueleto lá, vai fazer o seu mapa textual, sabe? Depois você corta o que você não quiser, você reorganiza. Mas é assim, um texto tem que ser planejado. Então o primeiro parágrafo poderia ficar da seguinte forma, né? No Brasil de hoje, vemos pessoas sofrendo por falta de um bom atendimento médico público, de escolas públicas eficientes, de segurança fragilizada e de tantos outros problemas que assolam o brasileiro. Mas é evidente que a principal raiz desses problemas é a corrupção a que nossos governantes se entregam diariamente e compulsivamente. Vocês perceberam que não tem nada a ver com o texto anterior? Tem nada a ver com narrativa isso aqui? Isso aqui é um texto de opinião. Então o cara vai tratar de um assunto que fala da atualidade, um assunto que é do mundo real, certo? Ele vai apontar as consequências, as causas, ele vai mostrar a raiz do problema, vai mostrar dados, vai trazer dados de pesquisa, estatísticas, exemplos, tudo para quê? Para defender
o seu ponto de vista, né? Então olha o comentário aqui. Você conseguiu perceber como esse parágrafo está estruturado? Notou que não se trata de uma historinha como no exemplo anterior de João e Maria? Agora fala-se de um problema real num determinado país, numa determinada época. Aponta-se primeiro as consequências de uma prática abominável no Brasil, que é a corrupção. Depois, apresenta-se de modo explícito qual é essa prática e quem a realiza. Então ficou muito claro, né, para a gente aí qual que é o problema que o autor apresenta neste parágrafo, certo? Vamos ver aqui a continuação do comentário. Se fôssemos identificar a ideia principal desse parágrafo, poderíamos esquematizá-lo assim. Brasil atual, certo? Então lá no parágrafo o cara está falando do Brasil de hoje. Problemas sociais, certo? Então no Brasil nós temos vários problemas sociais, ou seja, tudo relacionado ali a atendimento público ruim. Então o cara vai no posto médico, não tem médico, né? Na escola não tem vaga, e etc, etc. Isso é, segundo o autor, corrupção do governo. É consequência da corrupção, ou seja, se no Brasil atual nós temos tantos problemas sociais, é porque há muita corrupção do governo. Tá? Você poderia até inverter a ordem desse esqueminha que você fez aí para identificar a ideia central, para que fique mais claro. A corrupção do governo brasileiro, né, gera problemas sociais. Tá? Então isso é para você lembrar. A gente está fazendo o caminho inverso aqui. Né? Em vez da gente começar com o tópico, a gente está lendo o parágrafo e identificando a ideia central, como a gente já fez nas aulas anteriores. Mas só para vocês perceberem como é que um parágrafo ele se estrutura. Ele está girando em torno de uma ideia central e ele traz aí o desenvolvimento por exemplo, ele traz as consequências, as causas, o lugar onde aquilo acontece, a época. Estão percebendo os elementos que compõem o parágrafo? Numa frase, nós poderíamos resumir esse parágrafo assim, ó: a corrupção dos governantes gera vários problemas sociais. Tá? O segundo parágrafo do texto seria assim: diariamente somos bombardeados com notícias de corrupção em todas as estruturas do Estado, desde as mais remotas prefeituras do país às mais privilegiadas. Há corrupção em toda parte. Um levantamento realizado pela Polícia Federal em 2018 revelou que mais de 1.253 agentes públicos, entre eles prefeitos e vereadores, estão envolvidos em desvios de dinheiro. Olha aí. Tá vendo? Ele então agora vai começar a desenvolver aquilo que ele falou no primeiro parágrafo. Então ele diz que a gente tem um monte de problema social porque tem muita corrupção. Aí agora ele começa desenvolvendo o seu segundo parágrafo defendendo aquilo que ele falou no primeiro. Né? Então o que ele faz? Ele diz que diariamente nós somos bombardeados com notícias de corrupção em todas as estruturas do Estado, desde as prefeituras mais remotas às mais privilegiadas. Então ele está dizendo que há corrupção em toda parte no Brasil. Mas aí o que ele vai fazer? Ele não vai só ficar falando, porque num texto de opinião você não pode só ficar falando, né? Você tem que provar. Você fala, ou seja, você afirma alguma coisa, só que você tem que provar. Então aí o autor vai provar com que? Trazendo um levantamento realizado pela Polícia Federal. Né? Então ele vai trazer uma estatística, ele vai trazer aí um dado de um levantamento que a própria Polícia Federal fez. A Polícia Federal é quem é responsável aí de prender esse pessoal todo. Né? Então vai dizer o que esse estudo revela. Que mais de 1.253 agentes públicos, entre eles prefeitos e vereadores, estão envolvidos em desvio de dinheiro. Né? Então, ou seja, isso só comprova que os próprios agentes públicos, aqueles que cuidam do dinheiro do povo, estão roubando o dinheiro do povo. Estão estão praticando atos de corrupção. Certo? Então isso prova aquilo que ele afirmou. Ou seja, ele não ficou só no blá blá blá, certo? Ele foi lá e mostrou os dados, ele mostrou números. Inclusive, essa questão de mostrar números é muito importante. Primeiro, o número que ele utiliza é o ano. Então ele diz especificamente no ano de 2018. E depois ele vai usar o número 1.253 agentes públicos. Ele não está falando de um modo geral. Por exemplo, quando a gente quer falar assim de um número grande, a gente diz mais de 1.000 pessoas, ou seja, é um número redondo, né? 1.000 é número redondo. Só que aqui ele dá um número preciso, 1.253.
É um número quebrado, preciso. Ou seja, a pesquisa que ele procurou, ela é concreta, não é uma coisa jogada no ar. Tá certo? Então ele prova nesse segundo parágrafo que ele afirmou no primeiro. Tá? Comentário. Conseguiu perceber a estratégia do autor? Ele abre um novo parágrafo para desenvolver a ideia defendida no primeiro parágrafo, a de que há muita corrupção dos governantes. Agora ele dá exemplos importantes para nos convencer. Ó, o primeiro exemplo que o autor dá para nos convencer, que diariamente nós vemos esses casos na TV. E não é mesmo? Ou seja, ele traz para perto do leitor essa realidade. Ele fala, ó, tá vendo? Não sou eu que estou dizendo. Você todo dia vê a Polícia Federal prendendo político. Né? Você vê isso com seus próprios olhos, eu não estou inventando. Depois ele vai citar, em segundo lugar, o levantamento da Polícia Federal que revelou o tamanho do problema. E, em terceiro lugar, a gente pode mencionar a citação dos números, né? Que são números precisos, que não é um número jogado, assim, é um número muito preciso, tá? Vamos lá. Resumo do parágrafo. A gente podia resumir numa frase esse parágrafo. Ó. A TV mostra casos de corrupção diariamente. A Polícia Federal provou isso. Certo? Conclusão, pessoal. Porque a intenção dessa nossa aula é simplesmente mostrar o que é um parágrafo, para que serve, como ele é estruturado, certo? Quando é que a gente começa, quando a gente fecha um parágrafo. Conclusão. Compreendemos, portanto, que cada parágrafo gira em torno de uma ideia principal. Certo? Ó, cada parágrafo gira em torno de uma ideia principal. Quando vamos mudar o tópico, a ideia, acentuando um outro aspecto do tema geral do texto, mudamos de parágrafo. Então acabou aquele tópico, você já desenvolveu aquele assunto, vai começar um outro tópico, um outro assunto dentro do assunto geral, você abre um novo parágrafo. Não fica arrastando, porque senão as ideias vão se misturar no mesmo parágrafo. Você não pode misturar duas ideias no mesmo parágrafo, você tem que separar parágrafo por parágrafo. E por fim, assim assim o que determina a abertura e o fechamento de um parágrafo é uma ideia central e não a quantidade de linhas, por exemplo, certo? Como o pessoal costuma perguntar, né? Professor, tá bom assim, né? 3 linhas já tá bom? Não, não é a quantidade de linhas que determina quando você abre ou fecha um parágrafo, tá certo? Pessoal, é isso então. Fica aí essa imagem de alguém escrevendo para motivar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a proposta da nossa aula de hoje e eu desejo a vocês então bons estudos e até a nossa próxima aula.